À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e depois com reposição entre as 19 e as 20. Hoje, para falarmos de floresta e como convidados, António Neto, da Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega, e também o Nuno Barroso, do Gabinete Florestal da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Vamos falar sobre prevenção dos incêndios, é o meu marco em destaque para esta situação que todos os anos acabamos por, nesta altura, a fazer estas recomendações e trazermos vária informação. Eu começava por saudar ambos, muito bom dia, e começava por colocar a questão ao Sr. Engenheiro António Neto. Qual é o papel da Associação Florestal no Marco de Canaveses e nesta grande região? Muito obrigado, desde já agradeço o convite, é sempre bom e termos esta oportunidade de falarmos na rádio sobre floresta e não forçosamente no verão ouvirmos mais vezes falar na floresta por outros motivos mais negativos. Mais negativos. E desde já agradeço o convite e estaremos sempre disponíveis para assim o fazer. Relativamente à Associação Florestal, devo dizer que é uma associação que este ano completa 24 anos. Para o ano completará o seu primeiro quarto de século. Foi constituída por um grupo de proprietários florestais que gostava de desenvolver mais as suas áreas e ter um apoio técnico permanente para desenvolver as suas áreas de uma forma correta e adequada. E, portanto, assim se desenvolveu ao longo destes anos. Atualmente conta com mais de 400 associados aqui na região. Tem também 3 ZIFs, 3 zonas de intervenção florestal constituídas, em que também nessas 3 áreas associadas temos mais cerca de 200 aderentes. Portanto, atualmente conta com um conjunto de proprietários da ordem dos 600 proprietários. No seu conjunto representam cerca de 10 mil hectares aqui na região. A Associação Florestal está implementada, portanto, aqui na região, a sede é no Marco Canaveses, embora também trabalhe nos concelhos vizinhos, nomeadamente Amarante, Baião, Sinfãs e também Rezende. Ao longo destes anos, damos um apoio contínuo aos nossos associados, mas, por outro lado, tentamos também estabelecer parcerias com outras entidades, porque a floresta não tem fronteiras, não conhece, não termina na parede da propriedade de determinado proprietário, mas continua para além dela, para além da freguesia e até para além do concelho. E, portanto, nós tentamos também ao longo destes tempos, destes anos, desenvolver parcerias que sejam benéficas para os proprietários, mas também para os municípios e para a floresta da região. E nessa ótica desenvolvemos com 3 municípios, um dos quais Marco Canaveses, já há muitos anos. No caso do Marco Canaveses temos uma parceria já há 13 anos. Com essa parceria deu-nos a oportunidade de desenvolver mais atividades em conjunto, sempre em colaboração mútua, para colmatarmos aquilo que são as deficiências e melhorar aquilo que for possível e devemos melhorar ao nível da floresta. É importante que estas sinergias e estas parcerias estejam cada vez mais a remarem sempre ao mesmo lado. Exatamente. Isso é muito importante porque nós não andamos cá sozinhos, portanto, todas as nossas atividades, de uma forma ou de outra, se cruzam há algum tempo entre os proprietários e entre todos eles, e entre os concelhos, e entre os municípios, portanto, e todos juntos acho que conseguimos ver mais longe e fazer mais em prol da floresta. E isso tem acontecido e os números têm falado por si. Como digo, nós constituímos 3 ZIFs, só para dar um exemplo, aqui na região, uma delas aqui na Serra de Montedeiras, e isso foi um trabalho muito, muito árduo e contínuo. E também tivemos a colaboração, mais uma vez, do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal, mas mesmo também dos seus presidentes de junta e da autarquia, que sempre colaboraram nesse objetivo comum, que é organizar o espaço. Como sabem, na região são pequenas propriedades, pertencentes a muitos proprietários e, portanto, convém que todos estejam alinhados para fazermos mais e melhor pela floresta. Na altura do verão é quando normalmente acontece às vezes o pior para a floresta. Em termos de segurança, como é que tudo começa no terreno e como é
que estamos em termos de limpeza de terrenos no Marco de Canaveses? As limpezas é um aspecto importante e cada vez mais importante, porque as limpezas, estamos a falar vulgarmente numa faixa de proteção às habitações, na ordem dos 50 metros. Essa tarefa é extremamente importante, na medida em que também cada vez, ou se tem verificado nos últimos anos, um abandono sucessivo das áreas agrícolas florestais e, portanto, com maior incidência de fogos, mais acumulação de combustível e originar mais incêndios. Mas a proteção, e eu ia pegar num ponto antes, também extremamente importante, que é a proteção da floresta e evitar os incêndios, para estarmos melhor preparados para a época do verão, para compensar um pouco isso e tentar fazer mais nessa área. Nós tentamos, ao longo destes anos, ao longo destes 24 anos, constituir equipas de sapadores florestais. Neste momento temos constituídas 6 equipas, algumas delas exatamente com protocolos de colaboração com alguns municípios, nomeadamente o Marco Canaveses, e a proteção começa aí. E, portanto, através do empenho de uma equipa de sapadores florestais, nós conseguimos fazer atividades que depois se vão refletir, ou tentamos que assim seja, diminuir o risco de incêndio e evitar grandes incêndios. O protocolo que nós temos com o Marco Canaveses visa não só a intervenção dessa equipa em várias áreas, nomeadamente a gestão dos combustíveis, nas tais faixas, por exemplo, que vemos com frequência ao longo dos caminhos, nomeadamente na Serra de Montedeiras, quem passará por lá vê isso com frequência, mas noutras áreas também, mas também participando durante todo o ano noutras atividades, nomeadamente a realização de fogo controlado, bem como fazer a manutenção de caminhos, sensibilização do público, nas escolas também temos feito isso, bem como participar também em ações de proteção civil, isto tudo ao longo do ano. Claro está que na época de verão aí o foco tem de ser outro e aí ficam disponíveis para fazer a vigilância das áreas florestais, fazer também a primeira intervenção em incêndios florestais e depois participar num aspecto muito importante que é o rescaldo dos incêndios. O que quer dizer que há muito trabalho precisamente para fazer a prevenção depois da grande crise que normalmente acontece. E por isso é que também é frequente hoje, cada vez ver-se mais florestais, nem sabe o que é que eles lá andam a fazer. Exatamente. Não é? Há muito trabalho que não se vê de imediato, digamos assim, não é? Mas que é feito durante todo o ano. E esse trabalho é feito, mais uma vez, em parceria, quer com a associação, quer com os meios do município, nomeadamente o Gabinete Técnico Florestal, do qual aqui no caso do Marco Canaveses, aqui o meu colega engenheiro Nuno Barroso, portanto, não basta pôr lá os homens a trabalhar, portanto, há sempre um trabalho de retaguarda que é necessário fazer, em termos de planeamento, para que essas ações sejam mais eficazes no terreno quando alguma desgraça acontece. Só para ter uma noção, portanto, a parceria que temos com o município é desde 2007 e posso dizer, por exemplo, que nos últimos 10 anos nós intervimos quase em 1000 hectares. Para ser mais concreto, 903 hectares. Isto em várias atividades. Silvicultura preventiva, limpeza de faixas de gestão de combustível, fogo controlado também. Aliás, relativamente ao fogo controlado, também resulta, mais uma vez, desta parceria, deste espírito colaborativo entre a associação e os municípios. Nós podemos dizer que fomos dos primeiros a nível nacional que tivemos um plano de fogo controlado aqui para a Serra de Montedeiras. Atualmente temos 2 planos de fogo controlado, um para a Serra de Montedeiras e outro para a Serra da Abobreira. O da Serra de Montedeiras, portanto, todo ele fica no concelho de Marco Canaveses, mas o de Abobreira resultou numa parceria ainda mais alargada, envolvendo também os municípios de Baião e de Amarante. Posso dizer que esses planos de fogo controlado já vão numa segunda geração, que vai terminar este ano, e em princípio para o ano já estamos a trabalhar para entrar numa terceira geração de fogo controlado. Basicamente, essa técnica de fogo controlado consiste em queimar áreas de uma forma controlada, áreas incultas, ou reduzir a carga de combustível para depois no verão evitar incêndios, ou pelo menos que a sua severidade seja mais reduzida e se possa trabalhar com mais à vontade. Vamos passar aqui também ao Sr. Engenheiro Nuno Barroso, do Gabinete Florestal da Câmara Municipal, e perguntar-lhe também isto relativamente com os prazos. O prazo foi prolongado até dia 30 de abril para limpar os seus terrenos e matas, sob a pena de arriscarem multas que podem subir para o dobro, não é? Estamos aqui a falar em multas e é importante sublinhar que sim, as pessoas exatamente. Percebam. Desde o ano passado o Governo definiu que as
as limpezas em torno das habitações, neste caso a que estamos a falar, deveriam ser feitas até 15 de março. Este ano, fruto da situação que vivemos a nível mundial, o Governo prolongou até 30 de abril. Em termos de multas ou de coimas a aplicar para as pessoas que não efetuarem a limpeza do espaço em torno das habitações, anda à volta de, no mínimo, 280 euros até 10 mil euros, no caso das pessoas singulares, ou seja, dos proprietários particulares, e de 3 mil a 120 mil euros no caso das pessoas coletivas. Portanto, julgo que é um trabalho importante. Porquê? Porque ao nós fazermos a limpeza em torno das habitações, o que é que vai acontecer? No verão, nos incêndios florestais, vamos libertar meios que inicialmente teriam que estar posicionados a defender as habitações. Se tivermos esse espaço limpo e gerido, teremos esses meios disponíveis para o combate efetivo aos incêndios florestais dentro da floresta, evitando que eles ganhem grandes proporções. Entretanto, podemos dizer também que há algumas dúvidas da população no que concerne às vezes à questão das árvores, cortar, as distâncias entre si. Dava para esclarecer um bocadinho também? Exatamente. Como é que a limpeza em torno das habitações se pode processar? Num raio de 50 metros, o mato ou as herbáceas e as arbustivas terão que ser limpos na totalidade. Depois temos a questão das árvores, tem uma forma de ser gerida. Se for pinheiro e eucalipto, a distância entre copas das árvores terá que ser de 10 metros. Se for outras espécies, será de 4 metros. As árvores, a copa das árvores nunca pode estar a menos de 5 metros das habitações. Todas as árvores que a copa estiver a menos de 5 metros das habitações terão que ser abatidas. Depois põe-se a questão também da limpeza da desrama das árvores. Se ela tiver menos de 8 metros, a desrama da árvore terá que ser, a altura da desrama terá que ir até metade da altura total da árvore. Se for até acima, superior a 8 metros, a desrama terá que ser feita até 4 metros de altura do solo. Para quem nos está a ouvir e queira, por exemplo, de alguma forma, tirar algumas dúvidas relativamente mais específicas quanto a estas regras que o Sr. Engenheiro está a falar, onde é que pode consultar toda essa metodologia? Essa metodologia existe em legislação, produzida pelo Governo da República, mas se tiverem dúvidas ou dificuldade em consultar essa legislação, podem comunicar com a Câmara Municipal. Muito bem. E nós lá estaremos para... Já agora, Sr. Engenheiro, todos devem limpar os terrenos, mesmo não sendo proprietários ou arrendatários. Quem tem, concretamente, de limpar os terrenos? Quem tem que limpar os terrenos são os proprietários, os arrendatários ou por qualquer meio possuem a posse daquele terreno. Eu não vou limpar um terreno que não é meu próximo de uma habitação. Quem tem que limpar é o proprietário desses terrenos. Exatamente. Não é? Por exemplo, quem tem de limpar à volta da casa, como o Sr. está a dizer, é o proprietário. E qual é a distância que deve fazer essa limpeza? A distância à habitação serão 50 metros na questão dos matos e da questão das árvores, como falei anteriormente, terá os 10 metros da distância entre copas, se for o caso do eucalipto ou pinheiro, e de 4 metros se for outras espécies. Por exemplo, também os jardins e as árvores à volta da casa têm ou devem ser limpos? Não. Se tiver uma grande densidade, o jardim tiver uma grande densidade de espécies florestais, aí também terá que fazer a gestão, não é? Se não, não tem que intervir no jardim. E junto às estradas? Junto às estradas, estando definido no Plano de Defesa da Floresta, que é um documento que é produzido na Câmara Municipal em colaboração com todos os elementos que compõem a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde estiver definido, naquele ano, sim, tem que se proceder à limpeza junto às estradas. Já agora, eu ia perguntar ao Sr. Engenheiro António Neto também, aqui nesta questão, no caso de não ser uma habitação, mas, por exemplo, que às vezes acontece haver um estaleiro, uma oficina, um armazém, uma fábrica, também se deve proceder à limpeza. Exatamente. Esta questão da limpeza dos 50 metros à volta das habitações não se refere só às habitações, refere-se a qualquer tipo de construção. Ou um imóvel. Ou imóvel, quer seja uma garagem, um armazém, uma fábrica, qualquer construção, qualquer imóvel, terá que se aplica neste caso. Portanto, à volta de qualquer um desses imóveis, aplica-se essa regra dos 50 metros e fazer a gestão de combustíveis e de árvores dentro desse espaço.
Engenheiro Barroso, há um bocado falávamos precisamente da altura das árvores, da copa, aquelas regras de limpeza. E se estivermos aqui a falar em árvores de fruto? Se estivermos a falar de árvores de fruto, não se aplica a regra das distâncias entre copas. Esta distância só é criada dentro do espaço florestal, de árvores florestais. Se tivermos um pomar de macieiras, se tivermos um olival, se tivermos castanheiros para a produção de castanha, a regra da distância entre copas não se aplica. Inicialmente, as pessoas tiveram essa tendência, chegaram aos pomares e começaram a cortar tudo, mas essa regra só se aplica às árvores florestais, não se aplica aos pomares, às árvores de fruto. De fruto. Se os proprietários não limparem os ditos terrenos, as câmaras podem ter acesso aos terrenos e passar à sua limpeza? As câmaras podem intervir dentro do espaço para fazer a gestão, mas o próprio proprietário da habitação também o pode fazer. Existem regras para o fazer. Inicialmente, a Câmara faz uma notificação ao proprietário do terreno para proceder à limpeza, dando-lhe um prazo para o efetuar. Caso não o faça, a Câmara pode intervir, faz a gestão do espaço e depois imputa as custas ao proprietário do terreno. Os valores a ressarcir, e a forma como se vai ressarcir pode ir até a execução fiscal da dotação. Os proprietários da habitação também o podem fazer. Notificam o proprietário do terreno para o fazer. Se no prazo de 10 dias não obter resposta, colocam um edital no local durante mais 5 dias e se o proprietário não limpar, o proprietário da habitação pode fazê-lo e o proprietário do terreno tem que deixar entrar o proprietário da habitação para efetuar as limpezas. Muito bem. Mas todos os terrenos têm dono. Mas no caso de não se conhecer quem é o proprietário de um determinado terreno? No caso de não se conhecer, o próprio proprietário da habitação pode fazer a limpeza, como disse anteriormente. Exatamente. Pronto. Agora, há sempre essa dificuldade de descobrir, muitas vezes, quem são os proprietários. O que nós pedimos às pessoas, quando elas nos dão conta, ou fazem um requerimento à Câmara Municipal a dar conta que existe, junto da habitação, existe terrenos com matos e árvores que necessitam de ser limpos, nós pedimos sempre às pessoas que nos indiquem o proprietário, porque o processo torna-se muito mais célere, não é? Exatamente. E nós, como somos parceiros, quer o proprietário da habitação, quer nós, quer o próprio proprietário do terreno, porque muitas vezes as pessoas não limpam porque ou não estão cá e não têm noção que o terreno deles está naquele estado. E muitas vezes, ao serem alertados, eles próprios já fazem essa limpeza de forma não coerciva. O engenheiro António Neto, há momentos atrás falávamos que os florestais fazem aquela limpeza, mesmo até junto à estrada. A faixa de proteção entre as árvores e as habitações, qual é a distância que se deve cumprir essas faixas? Portanto, refere-se à faixa de proteção das habitações? Sim. A distância entre as árvores? Entre as árvores e as habitações. Conforme disse há pouco o meu colega Nuno Barroso, portanto, o distanciamento entre as árvores dentro da tal faixa dos 50 metros está bem definida. Se forem pinheiros e eucaliptos, o distanciamento entre as copas tem de estar, portanto, essas árvores, pinheiros ou eucaliptos, têm de estar distanciados entre copas de pelo menos 10 metros. Esta lei é recente, não era assim, mas desde fevereiro de 2018 é assim. Se forem outras espécies, esse distanciamento é apenas de 4 metros entre copas. Portanto, não estamos a falar do tronco, mas da copa em si, porque, por exemplo, existem carvalhos em que a copa é muito larga, portanto, o que conta é a partir da copa. Da copa. Se fosse do tronco, se calhar as árvores estão sempre todas contínuas, não é? O distanciamento é esse. Já agora, engenheiro Nuno Barroso, também há aqui uma questão que às vezes que as pessoas têm. Eu já falei com o vizinho não limpo, o que é que eu faço? Vou à GNR, vou à Câmara Municipal, onde é que eu me devo dirigir? Pode ir aos dois sítios. A GNR tem uma função fiscalizadora nestas situações e, portanto, eles saberão dar andamento ao processo, ou podem fazer um requerimento à Sra. Presidente da Câmara a identificar-se, a indicar o local e o proprietário do terreno, que é para, se tiver enquadramento, porque depois os técnicos
técnicos do município vão fazer uma visita ao terreno, se poderá ter enquadramento ou não poderá ter enquadramento, e se tiver enquadramento, será mais fácil, tendo o nome do proprietário, fazer a notificação para procederem à limpeza. Muito bem. Ora, estamos ainda em isolamento derivado ao Covid-19, a esta pandemia global, infelizmente, mas neste tempo de pandemia a Associação, Sr. Engenheiro, continua o seu trabalho. Sim, o trabalho normal da Associação continua, não exatamente nos mesmos termos que acontecia antes desta pandemia, mas sim, todas as nossas equipas continuam a trabalhar no terreno e o escritório em si da Associação também continua a trabalhar, mais na forma de teletrabalho, mas está sempre disponível por todos os meios. Aquele meio que é mais difícil de assegurar é a presença física no local, mas se nos contactarem por telefone ou por e-mail, nós daremos sempre resposta e também vamos ao campo se for necessário, porque envolve sempre poucas pessoas e esses cuidados todos devem ser tidos sempre em consideração, mas o trabalho decorre com a máxima normalidade possível. Já agora pergunto ao engenheiro Nuno Barroso se a Câmara Municipal também continua a fiscalizar. A Câmara Municipal continua a fiscalizar, continuamos a ir ao terreno nas situações em que as pessoas nos dão alerta de locais que necessitam de limpeza e nós próprios, em conjunto com o CEPNA da GNR de Amarante, antes desta situação da pandemia do Covid, já estávamos a fazer algumas ações de fiscalização em algumas freguesias. Entretanto, depois, fruto desta situação, parou-se as ações de fiscalização. Quando temos o alerta das pessoas, onde chega um requerimento das pessoas das habitações, nós vamos ao terreno e fazemos essa fiscalização no terreno. Porque há às vezes muita gente que se aproveita da muleta do Covid para se deslaxar um bocadinho. Sim, tendo Covid ou não tendo Covid, também temos tudo. Temos as pessoas que realmente cumprem e têm esse cuidado, e nós no Marco Canaveses, desde 2018, desde que houve aquelas situações dos grandes incêndios no país, têm cumprido, de uma forma geral têm cumprido, mas é evidente que há sempre as pessoas que estão em cumprimento e têm que ser alertadas para efetuar esse tipo de gestão de combustível em torno das habitações. O Sr. Engenheiro António Neto também falou há um bocadinho sobre Montedeiras e era esta questão que também gostaria, que levou várias ações de limpeza, por exemplo, Montedeiras. Em que é que consistiu essa grande reestrutura em Montedeiras? Relativamente à nossa Serra de Montedeiras, nós temos vários projetos e várias ações quase constantemente a serem desenvolvidas lá. Fazemos com muita frequência as limpezas estratégicas em faixas de gestão de combustível. Todos os anos fazemos, algumas são a primeira vez, outras é a segunda intervenção, precisamente para criar faixas de descontinuidade e evitar, para que portanto, evitar a progressão dos incêndios e também seja mais fácil combatê-los. E isso, de facto, já se verificou por mais que uma vez em que o incêndio parou exatamente numa faixa que foi feita para esse efeito. Quer faixa de gestão de combustível, quer através de fogo controlado. Já tivemos situações em que o incêndio parou exatamente nessas faixas que nós tínhamos realizado. Já agora aqui também queria realçar um seguinte aspecto, ainda relativamente à Serra de Montedeiras e decorrente daquele incêndio de 2016, penso eu, que foi um incêndio grande, que arderam cerca de 1.600 hectares, penso que foi em 2016. Nós a seguir fizemos um projeto, foram vários incêndios que culminou num enorme, com cerca de 1.600 hectares de área ardida. Logo após essa catástrofe, nós apresentamos juntamente com 3 juntas de freguesia lá envolvidas, Paredes de Adós, Sande e Penhalonga, fizemos um projeto de recuperação, digamos assim, da área ardida, em que fundamentalmente foram plantadas áreas para tentar minimizar os efeitos da erosão, que era previsível acontecer a seguir, e que acontece sempre a seguir um incêndio, principalmente nestes grandes incêndios, e também melhoramento de alguns caminhos. Essa operação, fruto de vários contratempos, ainda não foi realizada. Esperamos que o seja brevemente. Todas as freguesias do Concelho do Marco de Canaveses têm o mesmo risco elevado de incêndio? Não.
sem dúvida que não. O risco de incêndio tem a ver com vários fatores e isso está presente numa carta de perigosidade que está espelhada no Plano Municipal de Defesa da Floresta. O risco não é todo igual, logicamente que... Até o desenho, a situação geográfica não é mesmo. O declive tem muito impacto sobre isso, a área florestal em si também tem, a gestão dos combustíveis ou a ausência de gestão de combustíveis também tem, portanto, são vários fatores que importam analisar para a elaboração dessa carta de perigosidade que existe e é atualizada com frequência dentro do tal Plano Municipal de Defesa da Floresta. O engenheiro Barroso queria acrescentar algo aqui também. De referir que anualmente e também desde 2018 o Governo da República, através de um despacho, define a nível nacional quais são as freguesias com maior risco de incêndio. E este ano as freguesias que foram definidas por esse despacho do Governo da República foi Soalhães, Taboado, Várzea Aliviada e Folhada, Paredes de Viadós e Manhocelos e Penhalonga e Passos Gaiolo, que são exatamente os locais onde a carta de perigosidade, como me referiu aqui o meu colega engenheiro António Neto, nos indicam que a perigosidade é maior, e é exatamente esses locais onde nós, com a equipa de sapadores que temos protocolada com a Associação Florestal dentro de Oritâmega, tentamos trabalhar o território. No ano passado trabalhamos mais exatamente a zona de Montedeiras, através da realização das tais faixas de gestão de combustível nos caminhos e da realização de fogo controlado. Este ano estamos mais direcionados para a Serra da Arvoreira. Já realizamos neste momento cerca de 7,5 hectares de gestão de combustível nos caminhos e cerca de 20 hectares de fogo controlado só na área do Marco. O fogo controlado, se considerarmos como é um plano intermunicipal entre os 3 municípios, neste momento já foram realizados cerca de 43 hectares de fogo controlado nos 3 municípios. Poderia ser feito mais, mas também a realização de fogo controlado está sempre dependente das condições meteorológicas e temos tido períodos de chuva que depois não nos permite fazer a queima dos matos. Fala-se muito na proteção da floresta e na gestão do combustível. O senhor estava a falar na circunstância do combustível. Há muita gente que às vezes, numa linguagem mais simplicista, é capaz de nos definir o que é a proteção e o que é o combustível. Basicamente, o combustível é tudo o que é matéria vegetal, não é? Os matos, as árvores, os arbustos, as ervas. A proteção será defender o que é nosso, não é? Ou defender as habitações, no caso da gestão de combustível em torno das habitações, ou do corte dos matos em torno das habitações, ou então cortar os matos em zonas estratégicas onde se sabe já de anos anteriores onde o fogo poderá passar mais facilmente, fazerem o corte da vegetação para tentar criar condições para que os bombeiros, na altura do combate, tenham mais facilidade de ir à sua extinção. Uma das questões que as pessoas também têm, às vezes, muitas dúvidas, independentemente de haver muita informação, mas às vezes ainda vai surgindo, é no que diz respeito às queimadas. E o que é possível fazer, onde é que se devem dirigir, quais são as condições necessárias para se efetuar as queimadas. Relativamente à realização de queimadas, a forma de proceder ao seu registro evoluiu bastante e de uma forma muito positiva. Atualmente, quem quiser fazer uma queimada, existe numa plataforma informática, com certeza haverão pessoas que não estarão tão familiarizadas com essa situação e que o possam fazer facilmente. Do digital, mas eu penso, não é? Sim, mas as juntas de freguesia têm aqui um papel fundamental. Há aqui duas questões. O termo queimada as pessoas utilizam, mas normalmente não o que as pessoas querem. Há o termo queima, que normalmente é o que as pessoas mais usam, e o que é? As pessoas cortam os matos ou fazem as podas a limpeza da parte agrícola, amontoam e queimam. A queimada será efetuada ou com o mato de pé, ou então todo cortado, mas espalhado num terreno. Pois há essa diferença. E depois há a progressão do fogo no terreno. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, e normalmente relativamente às queimas, como dizia o engenheiro Neto, existe a plataforma do ICNF que as pessoas podem aceder, fazer lá o registro e proceder ao registro da queima. Portanto, será uma comunicação.
Ou então, se tiverem dificuldades, podem ir à Câmara Municipal ou às juntas de freguesia, que estão perfeitamente habilitadas para apoiar, nesse sentido. Mas a questão da queima e da queimada, o procedimento para se ter autorização para efetuar é igual? Não, o procedimento da queima, a queima não precisa de licença. A queima basta fazer uma comunicação, desde que esteja as condições meteorológicas e fora do período crítico. O sistema vai dizer se é possível. O sistema depois vai dizer se é possível ou se não é possível. Diante das condições climáticas. Diante das condições meteorológicas. O SPOP analisa e diz se pode efetuar ou não. Depois, quando entramos no período crítico, que vai de 1 de julho a 30 de setembro, aí já necessita de licença da Câmara Municipal para se efetuar. Sendo certo que é entendimento dentro da Comissão Municipal de Defesa da Floresta que não se deve proceder ao licenciamento por uma questão de segurança aos incêndios florestais. A queimada, como é um tipo de intervenção que exige alguma técnica, alguma perícia, não é? Terá que ser licenciada pela Câmara Municipal e a pessoa terá que ter na presença ou a equipa de sapadores florestais ou uma equipa de bombeiros e um técnico credenciado em fogo controlado que tem autorização para fazer esse tipo de intervenção. O Serviço Municipal de Proteção Civil trabalha diretamente e em harmonia também com a GNR, com os bombeiros, as juntas de freguesia, na divulgação para toda a alerta que seja necessária com a população. Sim, o Serviço Municipal de Proteção Civil ao longo dos anos tem vindo a trabalhar com a Associação Florestal, como é evidente, que é um parceiro importante nosso, a GNR, que é um parceiro, nomeadamente os postos territoriais e o próprio CEPNA da GNR de Amarante, nas questões das fiscalizações aos matos existentes em torno das habitações. Os bombeiros é uma situação importante, porque são eles que fazem o combate aos incêndios florestais e, portanto, também trabalhamos com ele não só na altura dos incêndios florestais, mas também nas questões do planeamento. E aqui não é só o Serviço Municipal de Proteção Civil que trabalha individualmente com cada uma das entidades, não. Nós trabalhamos todos em conjunto. Em conjunto. Não se toma uma medida em balde. Exatamente. A estratégia de planeamento é definida em conjunto, não é definida individualmente. É evidente, depois poderá haver uma entidade, propõe-se e debate-se essa situação. Mas tentamos trabalhar em harmonia com todas estas instituições que, direta ou indiretamente, fazem o combate aos incêndios florestais e a sua prevenção. Todo este trabalho que se tem desenvolvido ao longo destes últimos anos também é notório porque os incêndios têm diminuído. Mais uma vez, neste espírito de colaboração, a Associação Florestal, o GTF da Câmara e todas as outras entidades que estão presentes no Plano Municipal de Defesa na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, tentamos promover, porque de facto é mais importante a prevenção do que depois atuar em momentos críticos. Não vamos conseguir evitar tudo, isso não podemos ser utópicos a esse ponto, mas podemos e devemos e temos o dever de trabalhar para minimizar o impacto e a frequência dos incêndios, para bem das pessoas e dos bens e para bem da floresta e de todo o ambiente. Eu já agora queria realçar aqui um outro aspecto que me parece pertinente, quando o meu colega falava neste espírito de colaboração das várias entidades. É isso que nós também promovemos sempre, porque nós tentamos ver a floresta sempre de uma forma muito global, não o nosso proprietário que tem 1 hectare ou tem 10 ou tem 50, mas mais numa área muito mais abrangente, ao nível do concelho ou até aqui da região. E, portanto, é nessa ótica que nós também tentamos trabalhar. E, logicamente e necessariamente, à medida que vamos alargando mais a área da abrangência, forçosamente temos que trabalhar com mais pessoas, mais entidades e essa receptividade temos-la tido da nossa parte e da nossa parte para com os outros, também penso que isso é evidente. E então, o que eu queria realçar aqui, nesse espírito, é que nós, recentemente, criamos uma plataforma, a qual designamos de Geoforest, que é uma plataforma digital colaborativa, precisamente onde todas estas entidades que estão representadas na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, como seja a Associação, os vários representantes dos vários órgãos, nomeadamente a Proteção Civil do município, o GTF, os bombeiros, a GNR e muitas outras entidades que também estão lá representadas, num espírito colaborativo, criámos esta plataforma para que
as atividades e aquilo que possa ser importante do trabalho de cada um possa ser vertido nessa plataforma e depois possa ser analisado de uma forma mais abrangente e depois, através de determinadas ferramentas, nos vá ajudar na tomada de decisão. Muito bem. E isso tem sido muito importante e nós estamos com esse projeto implementado. Este projeto começou em 2017, aliás, ainda em 2017 participámos no Portugal Digital Awards 2017 e na qual fomos galardoados com um prémio, portanto, e foi muito motivador, porque foi e penso que até o momento não existe outra plataforma idêntica. Em Portugal, e nós temos aqui implementada ao nível dos nossos parceiros, nomeadamente Conselho de Marca Naveses, Amarante e Sinfãs. Portanto, essa plataforma, ao agregar um elevado conjunto de dados, vai permitir realmente facilitar depois a tomada de decisão. Quer seja em momentos críticos, quer seja na antecipação e na própria gestão de eventos eventualmente catastróficos. Para o futuro, queremos que essa plataforma, ela está em contínua evolução e queremos que no futuro, através desta colaboração e espírito colaborativo de todos, se consiga identificar padrões de comportamento com os quais possamos trabalhar para criar mais valências e camadas de informação para, mais uma vez, podermos planear e ajudar na tomada da decisão. Para terminar, iria pedir a cada um dos engenheiros para deixar aqui que conselhos eram importantes deixar neste final da nossa conversa para a população. Antes de ir a esse momento final, ainda aproveitava para dizer que tudo isto é uma evolução, não é? E é através deste espírito de colaboração e de melhoria contínua das nossas atividades conseguirmos fazer mais e produzir mais em melhores condições. E é nesse espírito que nós estamos sempre atentos e a desenvolver novas valências, novas atividades, para que no futuro possamos reforçar ainda mais o nível de intervenção nos incêndios e na vigilância ao nível dos nossos sapadores florestais, mas também ao nível da silvicultura preventiva, possamos trabalhar mais, ter mais resultados, produzir mais. Isso é um dos nossos objetivos para o futuro. Em termos de conselho, o que eu diria às pessoas, aos proprietários florestais, é que, desde logo, o que salta à vista é: tenham sempre presente que a floresta é um bem patrimonial de todos e a todos diz respeito para a proteger. Porque se por um lado é o proprietário que vai um dia, sabe-se lá, colher a madeira, por outro lado toda uma sociedade usufrui de todas as mais-valias que a própria floresta lhe fornece. E, portanto, é um dever de todos fazermos e promovermos as nossas ações que vá ao encontro da proteção da floresta. E por isso existem hoje em dia ferramentas que permitem cometer menos erros. Por exemplo, este registro da queima ou da queimada é extremamente importante, porque uma pessoa pode não ter noção se tem condições climatéricas para fazer essa queima ou queimada, pode não ter essa noção, e ao fazer esse registro, alguém no ICNF, ou o sistema está preparado para analisar as condições existentes no terreno em função de vários fatores, nomeadamente climatéricos, e dizer à pessoa: sim senhora, pode fazer a queima ou queimada em segurança, ou, peço desculpa, mas neste momento não é possível, vamos aguardar noutro momento mais oportuno. Portanto, eu acho que esse dever de proteção das pessoas deve estar sempre presente em nós e, obviamente, investir na floresta é investir na nossa saúde e na saúde de todos e investir no futuro. No nosso bem-estar. Muito bem, Engenheiro. Obrigado. Vamos ouvir então também quais os conselhos para terminar, ou se quiser também ainda adiantar algo antes dos conselhos, Engenheiro Nuno Barroso. Os conselhos que eu daria à população, essencialmente, é que evitem ter comportamentos de risco. Aos proprietários dos terrenos rurais que têm vegetação em torno das habitações, para que procedam à sua limpeza. Aos proprietários das habitações que tenham situações em que a limpeza não está a ser feita, que informem a Câmara Municipal, sendo certo que é importantíssimo que as pessoas nos indiquem, o proprietário, o nome e a morada das pessoas que não limpam. O processo torna-se muito mais rápido. E depois, na realização das próprias queimas, não tenham comportamentos de risco. Não façam queimas com montes demasiado grandes, façam limpezas em torno dos montes que vão fazer. Tenham sempre um material sapador, ou uma mangueira com água, ou uma sachola, por aí fora, para tentar, no caso do incêndio fugir, tentar apagá-lo. Não fazer as queimas em períodos muito quentes ou com muito vento. Ter sempre com eles
um telemóvel para avisar as entidades no caso do incêndio fugir. Outra coisa importante, não abandonem a fogueira a arder. Muitas vezes o que nós verificamos é as pessoas estão a fazer a fogueira, mas depois chegou a hora do almoço e vão embora e a fogueira mantém-se a arder. E isso é extremamente perigoso para ocorrer um incêndio florestal. Aliás, muitos dos incêndios que ocorrem no país vêm da má utilização do fogo no período das queimas. Muito bem. Agradeço a presença e a disponibilidade, quer do Sr. Engenheiro António Neto, da Associação Florestal dentro do Douro e Tâmega, assim como também do Sr. Engenheiro Nuno Barroso, do Gabinete Florestal da Câmara Municipal de Marcanaveses. E hoje, naturalmente, ficámos muito mais elucidados sobre como protegermos a floresta. E, como diziam aqui os nossos intervenientes, sejamos guardiães da floresta para a proteger melhor, para que nós possamos também estar protegidos com ela. Voltamos 2 a 8 dias com mais uma Marco aqui na Marcoense FM. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.